Ele era apenas um garoto invisível na escola, com um sonho que ninguém acreditava, até que, anos depois, voltou milionário para sua cidade natal. Mas o que encontrou mudou tudo para sempre. Você vai descobrir como o destino pode unir dois corações, mesmo depois de tanto tempo e tantas dificuldades. Fique comigo até o final dessa história emocionante que vai tocar o seu coração. Se você gosta de histórias que inspiram e emocionam, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Quero saber de você. De que cidade está assistindo? Conta aqui nos comentários, vou adorar conversar com você. Naquela sala de aula abafada, no fundo do colégio público de uma cidadezinha esquecida pelo tempo, ele sentava sempre na última carteira, encostado na parede, como se quisesse se esconder do mundo. O nome dele era Samuel. Roupas surradas, tênis remendado com fita adesiva, cabelo desalinhado. Era o tipo de menino que ninguém queria por perto, não porque fizesse algo errado, mas porque era diferente, silencioso, sonhador, com os olhos sempre perdidos pela janela, observando o céu como se quisesse voar para longe dali. Os outros alunos o chamavam de estranho, faziam piadas com o cheiro de sua roupa, com o lanche que ele trazia embrulhado num guardanapo velho e até mesmo com o fato de ele quase nunca ter dinheiro para a cantina. Samuel fingia não se importar, mas cada risada doía mais que um tapa. Só que, no meio de toda aquela crueldade infantil, havia uma luz. O nome dela era Lívia, cabelos cacheados, riso fácil, olhos brilhantes e uma bondade rara para a idade. Lívia era daquelas pessoas que enxergam além do que se vê, e ela enxergava Samuel. Ela via o menino que carregava livros usados com carinho, o garoto que desenhava mundos inteiros nos cantos dos cadernos, o mesmo que levantava para recolher os lápis dos colegas sem nunca reclamar. Ela via nele algo que ninguém mais via, um coração enorme. "Você quer um pedaço do meu bolo de cenoura, Samuel?" Ela perguntava com naturalidade no recreio, como se dividir o lanche com ele fosse a coisa mais normal do mundo. Era nesses pequenos gestos que ele começou a se apaixonar. Não foi uma paixão barulhenta nem exagerada. Foi daquelas que crescem aos poucos, como flor de inverno, discreta, mas resistente. Ele esperava por ela todos os dias, mesmo que fosse apenas para ouvir um bom dia. E quando ela sorria para ele, parecia que o mundo inteiro fazia sentido. Ela era o único ponto de cor no universo cinzento que ele vivia. Mas Samuel nunca teve coragem de contar. Como poderia? Um menino invisível, apaixonado pela menina mais iluminada da escola? Então, numa tarde chuvosa, a diretora entrou na sala com um aviso curto. "Samuel, arrume suas coisas. Sua mãe está esperando. Vocês estão de mudança." Agora, a sala silenciou. Ele levantou devagar, sem entender muito bem. Pegou seu caderno, seus lápis gastos e saiu em silêncio. Não houve despedida, ninguém sentiu falta, quer dizer, quase ninguém. Do lado de fora, debaixo da marquise da escola, Lívia o viu indo embora. Quis correr até ele, perguntar o que estava acontecendo, mas ficou parada, com o coração apertado e a boca muda. Eles nunca mais se viram, mas naquele instante, enquanto o carro velho desaparecia na estrada molhada, duas almas sabiam, mesmo sem dizer nada, que algo tinha começado e nunca tinha terminado. O tempo passou. O menino invisível da escola cresceu, e o mundo que antes parecia tão distante, agora era o seu campo de batalha. Samuel saiu da cidade com nada além de um caderno velho, algumas roupas e o sonho de mudar de vida. Ele não tinha dinheiro, não tinha contatos, e nem mesmo sabia por onde começar. Mas ele carregava dentro de si algo que ninguém podia roubar, uma vontade inquebrável de vencer. Nos primeiros anos, a vida foi dura. Trabalhou em lava-rápidos, carregou caixas em depósitos, foi garçom em restaurantes de beira de estrada. Dormia em quartos alugados com colchões no chão
e fazia refeições com arroz e ovo quase todos os dias. Mas mesmo nos dias mais difíceis, ele não reclamava. Ele tinha um plano. Em uma madrugada qualquer, depois de mais uma longa jornada de trabalho, sentado em frente a um computador emprestado num pequeno coworking 24 horas, Samuel criou a primeira versão de um aplicativo simples. A ideia era ajudar pequenos comércios a organizarem seus pedidos, algo que ele mesmo sentiu falta enquanto trabalhava em lugares improvisados. Era algo modesto, quase caseiro, mas era funcional. O início foi um desastre. Ele ouviu não de investidores, levou calotes, teve o aplicativo hackeado, perdeu clientes e até pensou em desistir. Mas toda vez que caía, abria seu caderninho antigo, aquele mesmo da escola, com páginas amareladas pelo tempo. Lá, no meio de rabiscos e contas mal feitas, estava escrito o nome dela. Lívia. Era ela. Quem o mantinha em pé. Mesmo depois de tantos anos, mesmo sem saber onde ela estava ou se ainda pensava nele. Era por ela e por tudo o que ele prometeu a si mesmo quando saiu daquela escola, que ele continuava. Até que um dia, a sorte virou. Um pequeno comércio de bairro divulgou seu aplicativo em um grupo de empreendedores locais. Em semanas, o número de usuários multiplicou. Ele recebeu uma ligação de um investidor anjo interessado. Depois, outro e outro. E quando menos esperava, estava sentado numa reunião em um prédio espelhado, negociando a venda de parte da empresa por milhões. Aquele menino que era ignorado por todos na sala de aula, agora tinha seu nome estampado em capas de revistas de negócios. Era convidado para palestras, entrevistas, eventos de gala, tinha carros de luxo, uma cobertura com vista para o mar e uma conta bancária que crescia sem parar. Mas mesmo com tudo isso, ele sentia que algo faltava, e ele sabia exatamente o que era. No cofre de seu escritório, entre os contratos milionários e os troféus de reconhecimento, havia 3 objetos que ninguém sabia que ele guardava. Uma moeda antiga, a primeira que ganhou vendendo balas quando criança. Uma nota de R$2, dobrada e rabiscada. A primeira venda da sua empresa e o caderninho da escola, com o nome Lívia escrito na última página. Certa noite, olhando pela janela de seu apartamento luxuoso, vendo a cidade brilhando lá embaixo, ele entendeu que era hora. Hora de voltar. Mas não era apenas por negócios, nem para mostrar que venceu. Era algo mais profundo. Ele precisava voltar à cidade onde tudo começou. Não para relembrar o passado, mas para reencontrar aquela que ele nunca esqueceu. Ele arrumou as malas, colocou o caderno no bolso do paletó, respirou fundo e disse para si mesmo: agora é a minha vez. Depois de tantos anos, Samuel voltou. Mas não como o menino de roupas surradas e olhar perdido. Agora ele chegava à sua cidade natal, como um homem feito, bem vestido, com um carro preto brilhante que chamava a atenção por onde passava. A cidade havia crescido, mas ainda carregava aquele ar de interior, com ruas de paralelepípedo, praças com bancos rachados pelo tempo e os mesmos comerciantes atrás dos balcões. Só que agora os olhares sobre ele eram diferentes. Samuel era uma celebridade local. Todos sabiam da sua história. A imprensa da região o chamava de o menino pobre que virou milionário. E a notícia da sua chegada se espalhou como fogo em palha seca. Ele começou comprando a velha casa onde cresceu. Aquela simples, de muro baixo, pintura descascada, que há anos estava abandonada. Contratou uma equipe para restaurar cada detalhe, mas fez questão de manter a porta de madeira com o trinco antigo e o pequeno balanço no quintal. Era como se, de alguma forma, quisesse preservar a sua essência. Depois, foi à escola onde tudo começou. A diretora, que agora era uma senhora de cabelos brancos e sorriso nostálgico, quase não acreditou quando viu aquele homem alto, de terno bem cortado, entrando pelos corredores que ele costumava atravessar com os olhos baixos. Ele caminhou pelas salas, tocou nas paredes, se sentou na mesma carteira de antes,
e por um momento o tempo parou. Mas apesar de tudo, uma pergunta ainda ardia dentro dele. Onde estava Lívia? Começou a perguntar discretamente, em conversas casuais, sem revelar demais. Alguns diziam que ela tinha se mudado ainda jovem. Outros achavam que tinha casado e ido para outra cidade. Havia também quem não se lembrasse dela, e isso doía em Samuel, como se o mundo tivesse esquecido da única pessoa que ele jamais conseguiu esquecer. Os dias passaram. Ele visitou lojas, andou pelas ruas, falou com ex-colegas de infância, reviu gente que antes o desprezava e agora o tratava com uma mistura de respeito e arrependimento. Mas ninguém sabia dizer com certeza onde Lívia estava. Até que numa tarde comum, cansado, com o paletó pendurado no ombro e a cabeça cheia de lembranças, ele entrou num pequeno restaurante da cidade. Era um lugar simples, familiar, com toalhas de mesa de plástico e cheiro de comida caseira no ar. Ele se sentou perto da janela e ficou olhando o movimento da rua. Pediu um café e esperou. Alguns minutos depois, uma garçonete se aproximou, segurando o bloquinho de pedidos e com um pano preso à cintura. Ela parecia cansada, com os cabelos presos de qualquer jeito, as unhas gastas e uma expressão de quem já carregava o peso de muitas lutas. Mas quando ela olhou para ele e disse com voz baixa, "Boa tarde, vai querer o prato do dia?", o mundo dele parou. Samuel não conseguiu responder de imediato. O coração dele disparou. Os olhos dela ainda eram os mesmos, aqueles olhos que um dia sorriram para ele no recreio da escola. Mesmo apagados pelo tempo, havia ali uma luz que ele jamais esqueceu. Ela demorou alguns segundos a mais para reconhecê-lo. Afinal, aquele não era mais o menino magrelo de camiseta desbotada. Mas quando ele sorriu, os olhos dela se encheram de lágrimas. "Samuel", ela sussurrou, como quem tem medo de estar sonhando. Ele assentiu, sem conseguir dizer uma palavra. E naquele instante, entre pratos simples e memórias esquecidas, dois corações perceberam que o passado não estava tão distante assim. Era ela, ali, diante dele, com o avental amarrotado e as mãos marcadas pelo tempo, estava Lívia. A menina que um dia dividiu o lanche no recreio, agora era uma mulher madura, com os traços cansados de quem viveu mais do que deveria. O cabelo, que antes dançava leve ao vento no pátio da escola, agora estava preso num coque improvisado, com fios brancos nascendo sem cerimônia. O olhar era o mesmo, mas escondido sob o véu da exaustão. Ela demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Havia algo familiar naquele homem de olhar firme e sorriso gentil. Quando ele disse suavemente, "Sou eu, Lívia." "Samuel!" Ela congelou. Os olhos se encheram d'água, a boca tremia e por um instante ela parecia uma adolescente outra vez. Mas logo voltou à realidade, limpando discretamente os olhos com a manga da blusa, como quem não tem tempo para a emoção. Sentou-se à mesa com ele, sem dizer uma palavra. Só respirava fundo, olhando para baixo, como se não soubesse por onde começar. Samuel também estava em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de memórias, de palavras não ditas, de vidas que seguiram por caminhos tão diferentes, mas que naquele instante pareciam se cruzar novamente. Depois de alguns minutos, ela contou. A vida não tinha sido gentil. O pai morreu cedo. A mãe adoeceu. Ela teve que deixar os estudos para trabalhar como cuidadora. Casou jovem com um homem que prometeu o mundo, mas entregou o abandono. Quando ele desapareceu, deixou para trás 2 crianças e uma pilha de contas vencidas. Desde então, Lívia lutava todos os dias, limpando, cozinhando, servindo, para dar aos filhos aquilo que a vida insistia em negar. "Não tive escolha, Samuel. A gente aprende a sobreviver." Ele ouvia cada palavra como se fosse uma facada. Doía vê-la daquele jeito. Ela, que foi sua luz, agora parecia ter apagado a própria. Então,
Ele segurou as mãos dela e disse: "Você não precisa mais passar por isso sozinha. Eu posso ajudar. Posso te dar uma casa, sustentar seus filhos, garantir um futuro tranquilo." Mas antes que ele terminasse a frase, Lívia retirou as mãos com firmeza. Seus olhos, agora molhados, encararam os dele com uma força inesperada. "Eu agradeço, Samuel, mas eu não quero caridade. Eu só quero dignidade. Quero poder mostrar aos meus filhos que a mãe deles venceu, com as próprias pernas." Ele entendeu. Entendeu que o tempo havia mudado tudo, menos a essência dela. A mesma menina que dividia o lanche com ele, agora lutava para manter sua honra intacta, mesmo no meio da dor. O sorriso que ela lhe deu no fim da conversa era o mesmo de anos atrás. Cansado, sim, mas puro, verdadeiro. E naquele sorriso, Samuel viu que o brilho dela ainda estava lá, apenas adormecido pelas dificuldades. Ele se levantou, pagou a conta e deixou o restaurante. Mas não saiu com o coração quebrado. Saiu com uma certeza: a história deles ainda não tinha terminado. Samuel saiu daquele restaurante com o coração apertado, mas também com uma ideia clara na mente. Ele sabia que não podia simplesmente oferecer dinheiro ou uma casa. Aquilo seria caridade, e ela já deixou claro que não queria nada disso. O que ela precisava era de respeito, oportunidade, um caminho para reerguer a própria vida com dignidade. No dia seguinte, ele voltou à cidade com uma proposta diferente. Marcou uma reunião rápida e confidencial e convidou Lívia para se juntar à sua equipe. Não como uma ajuda, mas como uma parceira, uma peça fundamental na nova empresa que estava crescendo justamente ali, no lugar onde tudo começou para eles. No início, ela hesitou. Era difícil acreditar que aquele homem milionário, o garoto invisível da escola, realmente queria confiar nela, dar-lhe uma chance. Mas o olhar firme e a sinceridade nos olhos dele não deixaram espaço para dúvidas. Ela aceitou. Os primeiros dias foram cheios de desafios. Lívia teve que aprender, se adaptar a uma rotina diferente, lidar com a insegurança que o passado deixou. Mas Samuel esteve ao lado dela, paciente, encorajando, ensinando. E assim juntos começaram a construir não só uma equipe de trabalho, mas também uma nova história. Entre uma risada compartilhada, um café tomado no intervalo, as memórias do passado começaram a aflorar. Contavam histórias de infância, lembranças dos velhos tempos na escola, dos sonhos que tinham e das promessas silenciosas que fizeram um ao outro, aquelas que o tempo não conseguiu apagar. E pouco a pouco, um sentimento que parecia ter sido enterrado pela vida, lentamente começou a florescer novamente. Era um amor renascido, mais forte e maduro. Um amor que passou por muitas batalhas, que foi testado pelo tempo, pela distância, pelas dificuldades, mas que nunca foi esquecido. Numa tarde dourada, quando o sol começava a se despedir no horizonte, Samuel e Lívia decidiram fazer uma última visita ao lugar que os uniu, a antiga escola. Sentaram-se juntos no banco de madeira desgastado pelo tempo, lado a lado, sem precisar dizer uma palavra. O céu pintava tons de laranja, rosa e dourado, como se o mundo estivesse celebrando aquele reencontro. Naquele momento, parecia que o tempo não tinha passado. Ali estavam dois corações, reconstruindo o que a vida tentou destruir. Um amor que resistiu ao silêncio, à distância, às lágrimas, e agora florescia em uma nova primavera. E assim, o menino que um dia foi invisível e a menina que foi sua luz, finalmente encontraram o caminho de volta um para o outro. Porque às vezes, o verdadeiro amor é assim. Ele pode desaparecer, se esconder, até parecer perdido, mas nunca deixa de existir. Gostou da história? Então já deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias emocionantes e não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber. Até a próxima!